Meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, claro. Hoje é 4 de junho de 2020. São exatamente 21 horas e 30 minutos. Eu quero registrar aqui, nesse breve vídeo, o meu descontentamento em relação ao número de crentes que tem por aí, que depois que a gente cresce, somos como criança, né? Quando a gente é criança, a gente não entende bem das coisas que acontecem em torno de nós, à nossa volta. Tudo é muito ingênuo, tudo é muito diferente de como a gente cresce, de como quando estamos adultos. Eu estou decepcionado, sim, desiludido com a maioria dos crentes que eu vejo por aqui. Por aqui, por aí, em toda parte do mundo. Logo no começo, quando eu aceitei Jesus, eu acreditava que havia somente uma denominação, a Assembleia de Deus. Na minha ingenuidade, eu pensava que aquele grande número de crentes que seguiam para seus cultos iam adorar a Deus numa única congregação, a Assembleia de Deus. E foi nessa que eu aceitei Jesus. Anos atrás, faz muito tempo, em Garanhuns, Pernambuco, em um sítio chamado Caxingó, nas imediações de Serrinha, por aí assim. Eu demorei muito para compreender essa separação de crentes por crente. Crentes da igreja tal, crentes de denominação tal. E assim foi uma série de denominações foram surgindo ao longo do tempo em que eu estava na igreja, na Assembleia de Deus. Mas sempre honrando meus compromissos com Deus, né? Não com os homens, mas com Deus. Porque eu sempre fui assim. Sempre honrei meus compromissos com o soberano. Com o soberano. Nada de ofertas, nada de dízimos. Sempre que eu queria dar dízimo, eu fazia uma compra e dava para um pedinte, para uma pessoa necessitada, porque eu via que o dízimo servia para isso. Mas quando as pessoas davam na igreja, eles não se importavam com os necessitados, com as viúvas que realmente eram viúvas e que precisavam de um auxílio dos irmãos. Eu fui olhando isso, observando, e fui acabando chegando a uma conclusão de que realmente essa história de dar dízimo a Deus é tolice. Porque, primeiro, Deus é o dono de tudo. Primeiro. Segundo, Deus é quem dispensa todos os bens para a gente, né? Tudo quanto nós temos, agradecemos a Deus, é Ele que nos dá. Desde o sol, desde a chuva, desde o dia, desde a noite. É Deus que nos dá. Porque se Ele não dispensasse chuva para regar a terra e a terra brotar, ervas que dê semente, que dê fruto segundo a sua semente, frutas, essas coisas mais, para nos alimentar, nada seríamos. Então, com o tempo eu fui descobrindo muitas outras denominações, mas mesmo assim não fui perdendo a fé em meu Deus de maneira nenhuma. Sempre que podia, dava assim uma oferta que não era tão mão de vaca assim. Dava uma oferta como eu podia. Dízimos, eu não me lembro se nunca dei dízimo na minha vida. Primeiro porque naquele tempo eu ganhava bem pouco. E do pouco que tinha que tirar para Deus, era muito, né? Que Deus não precisa disso. Deus
é riquíssimo. Deus mora numa mansão dourada de ouro lá para cima. Vai querer o quê? De mim, pobre que nada tenho? De você, pobre que nada tem? O pouco que você ganha, tirar 10% e dar para os cofres da igreja? E no momento que você precisa, a igreja não lhe atribuir, não lhe retribuir, não lhe ajudar, não estender a mão para lhe ajudar? Eu fui descobrindo o comportamento de muitos pastores por aí, muitos crentes. Primeiro foi com os crentes, esses crentes metidos, que de nariz empinado, entendeu? Que só observa o próximo, sem estender a mão para ajudá-lo. Passam que não dão um bom dia para ninguém, uma boa noite e uma boa tarde não dá. Pode ter 2 ou 3 pessoas conversando, não todos, não são todos, mas alguns deles fazem isso. Se você discute com um crente, ele passa o resto da vida sem falar com você. Discute com outro irmão, é a mesma coisa. Ficam intrigados, de cara torta, sem querer falar, sem dar um bom dia, sem dar uma saudação, nenhuma. E onde está a palavra de Deus? Que nos ensina a amarmos uns aos outros, que nos ensina a perdoar os nossos erros, os nossos pecados dos irmãos. Aonde é que está? E com o passar do tempo, eu acho que eu tinha 20 anos quando aceitei Jesus. Mas desde os pequenos que já ouvia falar de Jesus, dos crentes, de Jeová, entendeu? Já ouvia falar. Mas eu não tinha assim essa intimidade que tenho hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje. Ao ponto de censurar certos tipos de crentes que eu vejo hoje. Que hoje eu vejo por aí. Está cheia, as igrejas cheias deles. Parece que não tem amor próprio, não sabe amar o próximo, né? Não sabe honrar o nome de Jesus, o nome do Todo-Poderoso, não sabem honrar. São gananciosos, são maliciosos, são arrogantes, pérfidos, são maus. É esse o tipo de crente que existe hoje. Não generalizo, porque na verdade existe no meio de gentes ruins, existe gentes boas. E o reino de Deus é semelhante, como o próprio Jesus disse, é semelhante a uma rede de pescador, que quando é jogado no mar, pega todo tipo de peixe. Agora quando sai cá na praia, os pescadores tiram os bons, separam os bons dos ruins. Os bons vão para o cesto, os outros são jogados fora. Assim são os crentes. Em sua maioria, são arrogantes, entendeu? São hipócritas. A começar pelos grandes líderes religiosos de hoje que nós vemos por aí, gananciosos, que dizem que são pastores, mas não sabem pastorear um redil de verdadeiras ovelhas, não sabem. Na minha opinião, são como lobos famintos, ferozes, sanguinários, à procura de uma ovelha para esganar. Eu digo por mim, digo por você, e você sabe muito bem do que eu estou falando. De crentes gananciosos, líderes gananciosos, que não estendem a mão para ajudar sequer um fiel que necessite de uma ajuda na igreja em que frequenta, no templo em que frequenta. Eles só pedem dízimos quando começa numa leitura. A única tecla que ele tem para bater é aquela do dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e ofertas, constantemente. Ele faz uma série de pedidos de orientação, uma verdadeira lavagem cerebral na mente de alguns crentes bobos, babacas, que eles acabam acreditando em tudo que eles dizem.
Se não der o dízimo, você vai para o inferno. Ora, e Deus vai jogar ninguém no inferno porque não dá um tostão, não dá um centavo para a igreja? Deus joga-se no inferno aquele que peca contra ele. Esse sim vai para o inferno. Mas ainda há uma esperança, um momento de esperança, para que não seja lançado nas trevas exteriores. Quanto mais Deus vai condenar você porque você não dá um dízimo, é mais fácil esse que pede, que coloca na sua cabeça essa ideia de inferno porque você não paga, de ir para o inferno mesmo de verdade do que você. Eles estão habituados a receber muito e a dar pouco ou quase nada. Eu fico envergonhado, eu fico magoado, fico triste com essa má união, essa sociedade de crentes modernos que existe hoje em todo o mundo. Não falo dessas igrejinhas de ponta de rua, de maneira nenhuma. Essas congregaçõezinhas de ponta de rua, eu não falo. Ao contrário, é bem melhor você frequentar um templo desses de simples, humilde, e fazer suas contribuições, do que frequentar uma sede, uma igreja enorme, que lhe oprime ali, lhe obriga a fazer da último centavo que você tem. Entendeu? Nessas simples você tem mais liberdade, você tem liberdade de falar a palavra de Deus, você tem liberdade de cantar um hino de louvor a Deus, entendeu? De paurear com seus irmãos ali, prosar com seus irmãos, tanto quanto for possível. Mas nessas igrejas sedes, onde só os líderes têm acesso ao púlpito, onde só os cantores famosos têm acesso ao púlpito, não vale a pena. Não vale a pena. Guarde o seu dinheiro para comprar a sua roupa, seu calçado, comprar os livros dos seus filhos, o pão dos seus filhos, o café dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, uma roupa, um chinelo, um sapato para a sua mulher, que ela precisa. Porque muitos ficam sem fazer esse tipo de ação para as esposas, porque estão tirando o último que tem para dar a esses líderes das igrejas que existem por aí. E eles são verdadeiramente amaldiçoados. Por quê? Porque não têm piedade. São ímpios em forma de santos. São ímpios em forma de santos. Eles de santos não têm nada. É como a história da Bíblia que diz, é o lobo em vestimenta de cordeiro. Esse é o lobo, verdadeiramente lobo, que quer dizimar, acabar com as ovelhas que realmente precisam de Jesus Cristo. Esses homens usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para extorquir, tirar de você, exaurir do seu último centavo do seu bolso, para enriquecer a eles próprios. Você que se lixe, se tiver o que comer bem, se não tiver tudo bem, ele quer o seu dinheiro. Agora na casa dele tem tudo de bom, a despensa é superlotada, não falta absolutamente. Desde materiais, mantimentos importados aos nacionais. E tem deles que tem até adega com vinhos caríssimos, champanhes caríssimas, de 12 mil reais uma garrafa, um vinho de 1.200, 12 mil reais. Tem aras de cavalo que valem R$1 milhão. Tem fazendas com gados, uma imensidão de gados para ir, pastando num campo maior do que 10 campos de futebol. Tem suas casas luxuosas, seus apartamentos, tanto aqui como no exterior, né? Lá fora nos Estados Unidos. Eles têm tudo isso, andam de navio, frequentam os hotéis de 5 estrelas, os melhores hotéis. Eles frequentam com o seu dinheiro, enquanto você está suando. Até para você pintar a parede de
de uma congregação dessa, você não ganha nada. Você diz, irmão, vamos orar. Eles dizem, irmão, vamos orar por você, para que Deus abençoe. O seu trabalho é abençoado por Deus. O trabalho do irmão é abençoado por Deus. Mas e a barriga vazia? Onde está a bênção do alimento? Tem que ter, porque oração sem ação não enche barriga. É verdade. A oração sem ação não enche barriga de ninguém. É o que está acontecendo por aí. Me dê o dízimo. Dê o seu dízimo, senão você morre, senão você vai para o inferno. Que história macabra é essa? Deus não joga ninguém no inferno se não pagar, não lhe der dinheiro, não. Vai para o inferno quem peca, quem comete pecado e abominação. Quem desrespeita o Criador, quem não cumpre a sua vontade, quem não faz o seu desejo. Quem desonra o seu Filho Jesus, esse vai para o inferno. Mas porque você não tira o último que tem para dar a ele, fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo, que Deus não vai fazer uma covardia dessa com você, não. Primeiro, Deus não é covarde, não é homem como eu e você para ser covarde. Ele é o Pai da humanidade. Entendeu? Está resguardando essa humanidade nessa época de pandemia. É nesse momento que nós precisamos da ajuda dele. Porque ele está sob controle. Ele está controlando tudo. Apesar de tanta gente morrendo por aí, mas ele sabe quais são os que vão e os que ficam. Mas, de qualquer maneira, não podemos vacilar. Porque Deus é amor, Deus é justiça. Mas esse vírus é mortal, esse vírus é assassino. Esse vírus quer exatamente pegar aqueles que não acreditam, que não respeitam, entendeu? Que vão de encontro às orientações sanitárias. Porque o que você mais vê por aí, uma coisa puxa a outra. A gente entra num assunto, depois acaba em outro, mas é tudo uma coisa só. Você vê por aí pessoas andando sem máscara, apesar da orientação das pessoas que se matam por aí, de casa em casa, orientando pelas ruas. Use sua máscara, use seu álcool gel, use seu álcool 70, faça a sua higienização. Mas parece incrível, começa logo pelos mais velhos, alguns mais velhos, que andam desprevenidos dessa maneira. E se os mais velhos fazem isso, os jovens seguem esse mau exemplo. É verdade. Quantos e quantos por aí se aglomeram nas esquinas, nos becos, nos bares, nas praças, bebendo e ouvindo música em alto e bom som. Depois de umas 4 na cabeça, tudo tombando de bêbado, começa a se ralar um no outro, a se abraçarem, e as mulheres também às vezes acontece isso, porque o álcool deixa todo mundo sem vergonha. O álcool deixa todo mundo sem vergonha, seja homem ou mulher, seja lá quem for, ou novo ou velho. E muitos deles não usam máscara, e se usar, ou é debaixo do queixo, entendeu? Ou é abaixo do nariz. É assim que eles fazem. Alguns que usam. Ou é aqui debaixo, queixo, ou aqui, cobrindo só a boca, os lábios. E o nariz, que é uma fonte de recepção de vírus, de contaminação, fica descoberto. Homens velhos da minha idade não se acanham, não têm vergonha de agir dessa maneira, quando pode dar bom exemplo aos jovens. Entendeu? A gente tem que falar de tudo num momento só, naquele momento que está inspirado para dizer essas coisas. Falar de igreja, falar de crente ruim, falar de dízimo, falar de pessoas que não cumprem os mandamentos, as orientações sanitárias, né, para se precaver desse vírus. Temos que falar tudo isso de uma só vez, para ver se alguém se concentra, ou se a carapuça cabe na cabeça de alguém e se conserta, o que eu acho muito impossível. E voltando ao assunto dos crentes,
crentes que não sabem respeitar o outro, crentes que só são crentes no falar, para se cumprir a palavra de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Existe uma grande maioria de crentes, de pessoas dessa natureza. Entendeu? Faz vergonha, dá desgosto. É por isso que muita gente se afasta e fica dentro da sua própria casa, louvando a Deus. Porque não vale a pena estar no meio de pessoas que se dizem crentes, com tantos defeitos, que nem os outros que não são crentes não têm. Eu mesmo faz um bom tempo que não congrego em igreja nenhuma, sabe por quê? Para evitar isso. Porque eu sou uma pessoa muito perspicaz. Eu observo tudo. Parece até que tem olho por todo canto, na frente e atrás, e de banda. Porque eu vejo tudo, observo, que já vou com aquela malícia de observar mesmo quem presta e quem não presta. Não é um defeito, não, é uma qualidade. E aí a gente vai descobrindo quem é quem ali dentro. Isso me magoa. Me magoa muito. Porque quando a pessoa não é justa, que não tem ninguém justo, procura se justificar pela sua fé, pela graça de Deus. Procura pelo menos se aprimorar um pouco mais dentro da justiça, que é isso que Deus quer. Se você é um crente, quer ser um crente fiel, louve a Deus com a mais pureza de coração. Com a mais pureza de coração, louve a Deus. Ame a Deus, congregue-se de maneira que não seja assim, que ninguém critique, que ninguém censure. Seja um crente fiel. Seja uma crente fiel. Uma crente admirável. Dessas que dão bom exemplo aos outros. Seja um pastor que saiba conduzir seu rebanho. Não seja um pastor que no lugar de dar ração às ovelhas, eles tiram a ração delas. Entendeu? Não seja um pastor leviano, um pastor de pele de cordeiro sendo um lobo voraz. Entendeu? Eu vejo muitos por aí. Pastores de olhos compridos nas irmãs, pastores que se sobressaem muito em pensamento, em ação, em tudo. Todas essas coisas a gente percebe. Eu acho que eu já falei demais. E eu continuo dizendo, se a carapuça serviu, procure usá-la convenientemente e se conserte. Vocês que estão enquadrados dentro dessa minha palestra, todos vocês, entendeu? Desde o começo, dos crentes fiéis, não fiéis, vocês que vivem aí bebendo, fumando, fazendo o que não presta, sem máscara, sem proteção nenhuma, entendeu? Até os crentes fiéis e verdadeiros. As congregações, a esses crentes que só querem usurpar o que você tem, esses líderes religiosos desalmados, que só pensam no bem-estar deles e de mais ninguém, de sua família e mais ninguém. Entendeu? Eu não sei nem que título dei a esse vídeo. Acho que eu vou botar os crentes desalmados e o coronavírus. Para ver se faz assim um embrulho, coloca tudo num pacote só e manda para o ar. Pois é, o meu recado foi esse. E se vocês gostaram, dê aquele like. Entendeu? Eu vou ficar muito satisfeito com isso. E subscrevam-se para que eu continue firme no meu propósito de enviar mensagens para vocês. Ok? Deus que abençoe. Não esqueça de usar suas mascarazinhas, porque é muito importante para o seu próprio benefício. Ok?
Que Deus os abençoe hoje e amanhã. E sempre.